nosso assunto agora é da maior importância. Sucessão familiar no campo, na cidade, ou seja, como preparar as próximas gerações para o negócio que você ou você e sua família tocam. Nós recebemos aqui no estúdio, com muita satisfação, Beatriz Brito. Ela é consultora de empresas familiares, terapeuta de família e sócia e conselheira da Laudeja Agronegócio. Está correta a pronúncia? Laudeja. 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 O que quer dizer Laudeja? Rio que sobe ao contrário. Ah, é? Me conta, o que essa empresa Laudeja Agronegócio faz? Como é que ela atua? A Laudeja Agronegócio é uma empresa da família, somos a 5ª geração. Nós temos hoje uma integração lavoura-pecuária na região de Bonito, Mato Grosso do Sul. Mas você atua com terceiros também, não só na propriedade da família, né? Como sim. é a forma de atuação da sua empresa? Porque você vive disso, você hoje é uma profissional que está em São Paulo trabalhando nisso. Sim, eu tive a felicidade de conseguir integrar os dois universos profissionais que eu tenho, ser sócia de uma empresa familiar e ao mesmo tempo uma especialista de desenvolvimento humano, né, e organizacional. Com o passar dos anos, eu fui descobrindo um nicho especial de mercado, que as pessoas começaram a me encaminhar, herdeiros e sucessores. E com isso eu fiquei muito interessada em aprender e me aprofundar em empresas familiares, tanto para usar dentro de casa, dentro de mim, e também para oferecer ao mercado e às outras famílias que vivem esse desafio de fazer e realizar as transições entre as gerações. E você me contou uma coisa que eu achei muito interessante, a forma como vocês, família Brito, né? Eu conheço seu pai, Léo Brito, sim, que foi presidente da Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Aliás, quando eu vim para Mato Grosso do Sul, ele era presidente da FamaSul. E uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui no canal do Boi foi com o Léo Brito, que é seu pai. Sim. E, aliás, faz muito tempo que eu não vejo o Léo Brito, mas você me contou uma coisa interessante sobre como vocês administram essa propriedade rural em Bonito. E você, se quiser dar detalhes, porque eu acho interessante o seguinte, todos são sócios, sim, todos fazem parte da administração, mas vocês contrataram um profissional fora da família. Por que razão? Tá. Bom, a gente precisa dar um passinho para trás, né, para poder chegar aí. Eu acho que a gente teve a sorte de planejar essa transição geracional, até porque meus pais não tiveram a sorte de planejar essa geração quando foi, na época deles. E com isso a gente vem fazendo uma jornada já de 10 anos, 12 anos em implementar o que a gente chama de governança. Governança é o jeito como a gente administra, governa, cuida dos negócios, né? Isso é governança. E dentro da governança existem vários fóruns. Um dos fóruns que a gente trabalha, que a gente exercita, é o Fórum de Conselho de Sócios. O que é isso na prática? É dizer que não necessariamente eu preciso trabalhar na gestão como sócia para fazer parte das grandes decisões da empresa. Então, nossa realidade em especial dessa família, nós temos uma pessoa da família na gestão como executivo e outros 2 sócios que não são executivos e fazem parte do conselho. Tem seu pai, sua mãe. Exato. Os 2 são agrônomos, é isso? Os 2 foram na verdade, colegas, o executivo também são agrônomos. Foram colegas. Foram colegas da Exalc, né? Sim, se conheceram na Exalc. Na Exalc, ai, que coisa bacana. Mas esse executivo hoje é o seu irmão? Exatamente. Que também é agrônomo. Então, temos um familiar no negócio, na gestão, e outros 2 sócios familiares que fazem parte do conselho de sócios. Mas a sua pergunta foi, bom, e o que fez vocês trazerem, então, um conselheiro independente, alguém de fora? Vocês estão pagando para um profissional de fora para aconselhar vocês, é isso? Um pouco isso. E também, em especial, trazer competências que nós ainda não temos.
né? É reconhecer o que nós temos de fortalezas e, ao mesmo tempo, reconhecer aquilo que a gente precisa desenvolver como grupo, né, em prol desse objetivo que a gente tem, trazendo competências de fora. Eu acho que isso é um momento muito importante, acho que isso é um indicador em que a família amadureceu para poder receber alguém de fora, aprender, questionar, debater, discutir, fazer com que, como a gente diz por aqui, né, engrossar um pouco o caldo da conversa, né, e das decisões principalmente, né? Bom, tem algumas perguntas aqui que a gente pode começar a fazer. Aliás, até gostaria que, se tivéssemos tempo, né, o pessoal de casa até mandar perguntas. Tenho certeza que nós teríamos aqui várias questões relacionadas à sucessão familiar. Isso é um problema enfrentado por, acredito eu, que a maioria das pessoas que tem uma propriedade rural deve ter esse tipo de problema por várias razões. Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas como planejar uma transição entre as gerações? Pais, filhos, netos, já pensando lá na frente. Não tem uma receita única, né? Como você mesmo disse no nosso papo aqui agora há pouco, cada família tem o seu DNA, né? Mas o que a gente acredita e o que as melhores práticas, se a gente for procurar referências acadêmicas ou práticas ou etc., a gente acredita que se a gente cuida deste processo, né, em que medida? Em medida de entender quais são as necessidades, tanto de quem está hoje, a geração que está hoje atuando, como a gente cuida em desenvolver aquelas próximas gerações, os sócios, isso ajudaria muito. O que é desenvolver os sócios? Vamos dar um exemplo prático, né? Vamos lá. Eu tenho lá uma moçada que entrou na faculdade, está com 20 anos e resolveu que quer aprender a mexer com o mercado financeiro. Tá bom, vamos criar aqui um projetinho, vou te dar 10 mil reais na mão, você vai investir esses 10 mil reais, você vai trazer a sua proposta e nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse seu trabalho lá. Ou estou nas férias, venho para a fazenda, em vez de eu ficar lá na fazenda, né, curtindo, etc., tá bom, eu vou te dar um projeto de 3 semanas, você vai olhar, começo, meio e fim, você vai apresentar o resultado daquele projeto. O que é isso? É colocar um pouco mais de luz nas ações que esses jovens estão experimentando. É oferecer uma boa educação? Sim, mas é também oferecer experiências. Ah, quero fazer um curso fora. Ah, quero morar um tempo em outro lugar. Ah, quero visitar uma fazenda que é em outro estado, que é referência. Então, é prestar atenção aos sinais que aqueles jovens estão dando dos seus interesses, das suas aptidões e investir em criar um espaço para poder aprender e errar, como se fosse um laboratório. Né? Eu acho que isso é um começo. Né? Isso vale para a pecuária, vale para a agricultura? Isso vale para o ser humano, isso vale para qualquer próxima geração, para qualquer mercado, para qualquer segmento, vale para a pecuária, vale para a agricultura, né? Vale para boa conversa em casa sobre o que eles querem fazer na universidade, vale sobre criar oportunidades em que eles possam conhecer pessoas diferentes de outros lugares, que eles possam ampliar o olhar. Eu acho que isso foi, do que eu vejo, né, assim, dos clientes e da própria experiência, acho que isso foi um fator muito importante, ampliar o olhar. Eu perguntei pecuária e agricultura pelo seguinte, você tem uma propriedade rural que atua no segmento de gado de corte, produz carne, cria, recria e engorda. Esse descendente futuro, talvez administrador do negócio, vai fazer esse projeto na área de pecuária. Ou ele pode criar alguma coisa abrindo o leque para fazer, por exemplo, uma integração na fazenda. É possível isso? Deve ser possível isso, né? Eu acredito que a gente prepara as pessoas para identificarem quais são os desafios do negócio. E muitas vezes mudar a atividade pode ser um fator fundamental para que aquele negócio persista. Em pouco tempo ele pode descobrir que o rumo aqui nesse segmento, pecuária de corte, ou não está indo tão bem, mas que há talvez um outro viés, vamos falar de agricultura ou floresta,
que possa ser acrescentado na propriedade com perspectiva de maior faturamento. Perfeito. Então, a gente pensa que quando a gente desenvolve as próximas gerações, além dessa competência técnica em agricultura e pecuária, como é que eu desenvolvo um sócio que vai compreender que, por exemplo, só gado de corte não produz uma margem, uma rentabilidade suficiente para o seu negócio? Então, como é que eu amplio o olhar desse indivíduo para que ele aprenda finanças, para que ele aprenda outros idiomas, para que ele viaje, para que ele possa ir para congressos fora, ou congressos aqui dentro, ou que ele participe de grupo de trabalho, de grupo de estudo, de grupo de troca. Veja, é abrir essa possibilidade para o desenvolvimento, né? E quando eu tenho isso dentro, eu consigo oferecer para as próximas gerações. Então, eu fico também estimulando, né, as gerações que estão aí hoje, né, o quanto eles também estão atentos para olhar o que está acontecendo ao seu redor. Porque o mundo está muito rápido e a gente sabe que está muito fácil perder, né, o bonde. E a gente sabe disso, né? Quer dizer que é necessário fazer investimentos. Ou na educação, ou nos cursos, ou nas excursões, nas viagens. E aquele que tem dificuldade com o próprio negócio, mal dá para sobreviver, como ele vai investir para preparar os filhos até para melhorar a situação na propriedade? Isso é um grande desafio, né? Eu acho que tem uma melhor prática que a gente costuma comentar bastante, que é fazer com que as próximas gerações experimentem outros lugares, outros empregos, outros trabalhos, outras referências, né? E que possam depois trazer isso para o seu próprio negócio, né? Como é que é trabalhar na empresa do vizinho, né? Em que você tem uma relação que não é pai e filho, que você tem sim uma relação de, né, colaborador e gestor. É diferente. Isso cria um repertório para esse indivíduo, faz com que ele tenha a oportunidade de ver coisas diferentes e que isso vai alimentar depois a sua própria casa. Eu acho que isso, assim, a gente até sugere, né? Vale a pena, antes de assumir os negócios da família, trabalhar em outro lugar? Acho que vale a pena. E aí vem a pergunta, a partir de qual idade você tem que dar responsabilidades para os filhos, aqueles que tocarão a propriedade no seu lugar? Não tenho essa resposta. Eu acho que a gente vai dando pequenas doses de autonomia, como a gente faz com os filhos, né? Ah, você pode ir para a aula de inglês sozinho e voltar, né? Experimenta estar sozinho e atravessar 2 ruas e voltar sozinho. Se perceba nesse caminhar, nesse ir e vir, né? E aí vem o sentimento de quem está, ou o gestor, né? Ou quem está, ou os pais, que eu acho que tem aí uma metáfora boa para a gente trabalhar aqui. Como é que eu dou conta do meu receio de deixar, né, aquele indivíduo mais jovem experimentar coisas novas, porque é só a partir desta ação que ele vai se desenvolver. Como é que eu dou conta de mim? Então, se eu dou conta de mim e deixo ir, estou dando um exemplo, ir e voltar da aula de inglês, ele vai ganhando confiança, ele é capaz de ir e voltar. Então, essas pequenas doses de autonomia vão fazendo o indivíduo se crescer, se desenvolver, aprender, se sentir capaz. E isso serve para tudo, né? Então, eu acho que começa desde o dia que nasce. Desde o dia que nasce, na maneira como você vai educar seus filhos dentro de casa e o quanto você vai dando a eles, à medida que eles também vão respondendo, né, essa oportunidade. É uma maneira de engajar os filhos no negócio? Dando responsabilidades, obrigações e cobrando deles o resultado, das pequenas que sejam essas obrigações? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Essa é uma maneira de engajar. Agora, tem uma questão muito importante que eu acredito que também é um fator muito forte para o engajamento, é quando você consegue sonhar junto. Se vocês conseguem, se nós conseguimos pensar um sonho coletivo e ir mostrando para eles, olha para onde nós estamos indo, olha as possibilidades que existem aqui, olha o potencial que nós temos. E veja, isso pode ser numa propriedade desse tamanho, pode ser numa propriedade... Não estamos falando de tamanho, nós estamos falando de conteúdo, né? Então, se eu tenho hoje só cria e eu vou fazer cria e recria,
numa propriedade menor, com um número X de cabeça, esse incremento é seu. Então, o que vale é essa construção, né? E eu acho que isso engaja. Você tem 4 filhos, 5 filhos. 2 querem ficar na fazenda, demonstraram ter vocação para leite, para corte, para agricultura. Os outros não querem saber de fazenda. O que fazer? Boa pergunta. Os que querem ficar, vamos abrir o espaço, se eles têm as competências, se eles se prepararam, se eles demonstram interesse, responsabilidade e resultado, eles se mantêm. Os que não estão, continuam sendo sócios. E aí acredito que a governança vem, né, como uma força, uma fortaleza, uma estrutura que faz com que você trabalhe a equidade. Porque quando você tem os seus filhos, uma coisa muito importante para ser trabalhada dentro de uma empresa familiar é a equidade. Então, como é que eu levo para esses que não estão na gestão as informações suficientes, a transparência, a prestação de contas, porque afinal de contas eles também são responsáveis por aquela propriedade. Eles vão querer lá na frente, a hora que estiver dando tudo certo, vão querer a parte deles também, embora trabalhando na cidade em outra atividade. Como equacionar isso? Da seguinte maneira, existe uma diferença entre a remuneração pelo trabalho e a remuneração pelo capital. Esses que estão na cidade, que têm o seu trabalho, mas são donos daquele ativo, receberão, se houver, né, remuneração pelo capital. Isso pode vir na forma de distribuição de lucros, por exemplo. Agora, aquele que trabalha na empresa da família, que tem uma posição específica, deve ser remunerado por aquela função que ele ocupa, de preferência com uma validação no mercado. Um salário? Um salário. Então, remuneração pelo trabalho, salário. Remuneração pelo capital, distribuição. Ah, mas se eu trabalho na empresa, eu também recebo a distribuição pelo capital? Claro, porque você tem 2 papéis na família, no negócio da família. Você trabalha e você é sócio. Essa é uma importante ação a ser tomada, e quando as famílias estão maduras, elas são capazes de tomar essa decisão. Isso é uma evolução importante. Isso é o que chamam profissionalizar, né? Bom, você fala que não é necessário apenas preparar as próximas gerações, mas quem hoje está no comando também precisa ser preparado. Como é que é isso? Eu tenho um carinho especial por esse pessoal. Nesse trabalho, ele tem fóruns individuais e fóruns coletivos. E eu falo da importância de criar fóruns individuais para poder, eu chamo de cuidar desses que estão hoje, né, à frente, que tem a empresa da família como o seu outro filho, né, aquilo que representa eles mesmos na sua vida, na sua identidade. Quer dizer, ele nem sabe mais o que é ele e o que é o negócio. Ele está tão misturado. Então, como ajudá-los a trabalhar tudo o que implica isso? Porque o que implica isso, na verdade? Né? Implica que o tempo passou, implica que tem um luto de se dar conta que talvez eu já não tenha mais o mesmo nível de atividade que eu teria antes. Implica que eu tenho que me defrontar com as minhas limitações, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas cognitivas. Então, como a gente cuida? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente discute, quando a gente trabalha esse tema, não é que esse tema se resolve. Porque esse tema é o tema da vida, do ciclo vital, não tem muito como... Agora, quando você cuida, ele toma um outro lugar. E eu acredito que aqueles que dão conta de, apesar de todos os desafios, superarem, né, esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos, são capazes de assumir um outro lugar em relação à próxima geração, que é de mentoria, que é um lugar de aconselhamento, que é ficar numa posição dentro da empresa da família, que não é mais aquele que está lá na frente, mas aquele que é muito importante, mas que tem outros papéis e responsabilidades. Oh, muito legal.
Bom, essa conversa pode ir longe, né? Sim. Eu recebo aqui a Beatriz Brito, que é consultora de empresas, terapeuta familiar, sócia e conselheira da Laudejá Agronegócio. Laudejá, que significa... Rio que corre ao contrário. Rio que corre ao contrário. Olha aí, contra a corrente. Muito obrigado pela sua entrevista. Nada. Eu que agradeço. Fique à vontade, por favor, para falar com o pessoal que está atento às suas orientações. Muito obrigada. Bom, obrigada, Zaidan, mais uma vez, né? Eu estou aqui, uma alegria estar aqui, poder levar para vocês, né, essas informações que eu acredito que à medida que a gente vai aprendendo que existem outras formas de trabalhar essa transição, a gente encontre alternativas, né, que faça com que tanto as necessidades individuais como as coletivas sejam atendidas. E é isso que a gente quer que o negócio siga adiante da melhor maneira possível para todos, né, para a família e para os negócios. Muito obrigado. Obrigada.